Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo para vocês mais um corte aqui do Mengão nesta quinta-feira aí, trazendo novidades aí e atualizações do mercado da bola do Flamengo. O Flamengo vai voltar a treinar aí porque no domingão tem decisão. Ontem venceu 2-1 o Fluminense, mas o jogo mais importante nessa temporada ainda vai ser no domingo, né? O Flamengo pode jogar aí pelo empate que será campeão do Campeonato Carioca 2025. Para o paraíso, vamos para o Paradise. Bora falar de Fla-Flu. É isso, o Flamengo saiu na frente na final, 2-1, um jogo bastante agitado. Zupac, Pascoal, Izinho, eu vou começar com o Zinho. E esse Fla-Fluzinho, te surpreendeu? Você esperava mais ou não? Você achou até melhor do que poderia ser um primeiro jogo? Como é que você viu essa primeira partida? Não, eu gostei do jogo. Aí a gente vê o Dorival, né, presente ao Maracanã para assistir esse grande clássico. Não é surpresa, mas assim, eu achava que o Flamengo, ofensivamente, com menos opções, né, até para mudanças, sem a presença do Bruno Henrique, fora os outros que já estavam fora, né? A gente vai enumerar aqui, Everton Cebolinha, Michael, Pedro, enfim. Que o Fluminense podia se aproveitar disso e de um momento de melhora da equipe do Fluminense, que o Mano Menezes conseguiu dar um encaixe no time, e o time, dentro do Campeonato Carioca, buscou a classificação e chegar à final, e por ser um time que incomoda o Flamengo, tira um pouco do conforto do Flamengo. É o único time que o Felipe Luiz, né, foi derrotado. O ano passado o Fluminense ganhou do Flamengo. E o clássico desse ano foi 0-0, um jogo bem ruim. Pode ter assim a temperatura, o horário, reclamaram do gramado, mas tecnicamente o jogo foi ruim. Ontem, o horário melhor, acho que foi um jogo melhor, mas o Flamengo superior. Eu achava que seria muito mais equilibrado. Teve momentos do Fluminense no jogo, acho que o Flamengo começa com aquela posse de bola habitual, o Fluminense baixou as linhas, né? Aceitou esse domínio do Flamengo, e com isso toma o gol, né, do Wesley, batida de fora da área. Muita gente está dizendo que foi falha do Fábio. Eu não coloco como falha, eu coloco assim, era um chute defensável, sim, mas mérito também de uma batida de fora da área, um chute cruzado, e coloco mais também pressão na marcação do Fluminense, que não diminuiu, não encurtou o espaço para a finalização do Wesley. Aí o Fluminense acorda um pouco no jogo, aí final do primeiro tempo, né? Tem uma chance claríssima com o Arias. No primeiro tempo, para mim, tem o gol do Flamengo, mas a grande chance também de gol foi a do Fluminense. O Fluminense deu uma melhorada, termina o primeiro tempo melhor do que o Flamengo. Mas num contexto geral de primeiro tempo, o Flamengo superior. Aí, para minha surpresa, no segundo tempo, o Flamengo volta melhor. Aí o Flamengo toma conta, ações do jogo. O Felipe Luiz busca soluções no banco que para mim eram menores, mas entra o Juninho, que dá uma melhorada no time, por incrível que pareça, né, com a saída do Plata. Faz uma movimentação e o Flamengo faz um 2-0 e meio que tá decidido, 2-0. Tira um pouco o pé. Aí o Fluminense, eu acho que tardiamente, é uma crítica que eu faço ao Mano, acho que ele demorou demais para mexer no time. Quando ele mexe também, ele coloca o Hércules. Primeiras mudanças dele é colocar o Hércules e tirar um atacante, né? Então, assim, mas o Keno demorou para entrar, o Riquelme demorou para entrar. Quando esses caras entram e o Fluminense vai mais para frente, aí novamente equilibra o jogo, o Fluminense cresce na partida, faz um gol que deixa ainda em aberto. Apesar que eu acho que a vantagem do Flamengo aumentou e a possibilidade de voltar jogadores para o jogo de domingo, ela é possível, e aí fica uma vantagem ainda maior para o Flamengo, que já tem um elenco melhor. Com os reforços voltando, sendo liberado, e o Flamengo com uma vantagem de jogar aí, né, pode empatar, que é campeão. E o Fluminense, para não ir para a pênalti, tem que fazer 2 gols de diferença. A vantagem aumenta, o Flamengo aumenta um pouco esse favoritismo,
mas acho que o Fluminense, para mim, o Fluminense não aproveitou uma oportunidade de ter um Flamengo um pouquinho desconfigurado de opções, né, no banco de reserva. Não aproveitou isso. E o Flamengo merecidamente ganha o jogo, num contexto geral do jogo, para mim, foi superior e por isso vence a partida. A chance do Arias, para mim, foi a chance mais clara do jogo. Eu também acho. Porque é que eu não sei se ficou no pé esquerdo. Isso, exatamente. O quica, né? Mas... Ou o kick da bola. Aquilo, o Arias não perde aquele tipo de gol. Não? Um cara da qualidade dele, um jogador com o poder que ele tem de definição. Eu acho que ele leva para o pé canhoto dele, o Pascoal. Fica na canhota. E aí, teve a chance de finalizar com a direitinha dele e ele traz para o pé esquerdo. E aí ele bate, a bola bate reta, né? A bola sai reta. Se um pouquinho de curva ele faria o gol ali e a coisa poderia ser diferente, poderia ser mudada naquele instante. Agora, o gol do Wesley é um gol espetacular, né? O Wesley está passando por um momento brilhante na carreira, não à toa está convocado para a seleção brasileira, e eu acho que nessa escassez de lateral para a seleção do Brasil tem que jogar o Wesley. Contra a Colômbia e contra a Argentina. Tem que jogar o Wesley, porque está fazendo realmente um jogo espetacular. O Flamengo foi dono do jogo e o Keno botou o Fluminense de volta na disputa do campeonato. Aquele gol do Keno, para mim, tem uma falha de posicionamento da zaga do Flamengo, que não é comum. O Flamengo está sempre bem posicionado na zaga, mas tem uma falha, tanto que o Keno sobe sozinho. Sim. E vem e dá o cabeceio perfeito, né? Queixo no ombro, né? Como diria Dadá. Ficou grande o Keno, né? Ficou grande. E aí, queixo no ombro, como diria Dadá Maravilha, né? A jogada perfeita. Agora, criticar o goleiro do Fluminense porque ele não pegou o chute do Wesley, eu não vou criticar. Você viu como a bola quica na frente dele? Talvez ele tivesse que abafar a bola, mas é uma vida muito forte. Eu não vou criticar, não. Acho que tem mais virtude de quem bateu. Ele fez o cálculo achando que ele conseguiria chegar na bola antes dela quicar. Mas a bola quicou 1 milésimo de segundo antes, né? Ou quase junto do movimento na mão dele. Acho que a definição do Zinho sobre o lance do Fábio ela é perfeita. Defensável. Era defensável, especialmente sendo o Fábio. Que pegou uma bola mágica do Arrascaeta. Não, mágica. Ele bola... já caindo, a bola desvia. Aquilo é difícil. E depois ainda tem um lance igual que sai o gol, né? Exato, que a bola desvia e essa aí não teve o que fazer. Agora, só uma coisinha. É um negócio desgastante, essa é a conversa do Mano com o Luiz Araújo, aí entra o zagueiro para discutir, vai expulso. Não, nenhuma necessidade. Gente, o treinador adversário não precisa conversar com o jogador do outro time, não. Ele tem que conversar com o time dele. E sabe, é uma questão de comportamento. A gente precisa exercer essas coisas para evitar esse tipo de situação. Muito deselegante, muito desagradável. O Tite gosta de falar. Técnico fala com técnico, jogador fala com jogador. Eu concordo. Não vem falar com o jogador do meu time. Quer falar comigo? Fala comigo. Jogador fala com o jogador. Assim, em termos de volume de jogo, o Flamengo não fez o seu... Em volume de chances criadas, na verdade. O Flamengo não fez o seu melhor jogo em termos de chances. Não foi uma abundância de chances criadas. Mas o Flamengo jogou bem ainda assim. O Flamengo teve controle durante parte do jogo, a maior parte do jogo. Curioso que o Plata, como centroavante, se por um lado ele não conseguiu dar a profundidade que um 9 pede para criar essas chances, mas por outro, até pela sua característica, o tanto que ele movimentou, trocou de posição com a Arrascaeta, abriu espaço para a chegada de outros jogadores, o próprio Luiz Araújo em diagonal, tirou muito da referência de marcação do Fluminense. Então achei interessante essa movimentação, funcionou. A própria movimentação do Wesley, ora fechando por dentro, ora fazendo o corredor com muita força, como ele fez no lance do gol. O Flamengo variou, né? Você vê o primeiro gol do Flamengo é um gol de construção, o segundo gol do Flamengo é um gol de pressão na saída, recuperação de saída do erro do Fluminense e a partir dali acelera para o gol do Juninho. Então acho que foi uma boa vitória do Flamengo. E é muito o que a gente falava ontem. No pré-jogo era uma boa chance para o Fluminense diminuir a diferença que existe. No fim do jogo, o gol do Keno mantém a final aberta. É difícil para o Fluminense, mas tem jogo. O Fluminense é um bom time, tem bons jogadores. Se aproveitar melhor as poucas chances que teve em comparação com o que fez ontem, o Fluminense... a questão é que ontem tomou o gol muito rápido e desmontou a estratégia do Mano. 5 minutos salvou no relógio. Sim, é isso. A hora que entrou lá, a bola tinha 5 minutos no relógio. Seguinte, técnico fala com técnico, jogador fala com jogador, mas todos eles falam com vocês, fãs de esporte aqui no UFC. Vamos ouvir os comandantes Felipe Luiz e Mano Menezes. Dominamos a semifinal contra o Vasco, os 2 jogos. Mas não foram goleadas, né? Então se espera sempre que o Flamengo goleie, e não é fácil o que esses jogadores estão fazendo.
Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando. A vida da gente de 40 anos aí de bola, um pouquinho menos, né, fez a gente passar por muitas situações como essa. Já fiz um gol ao 38 e estava 3-0 para o adversário e a gente conquistou, né? Mudaram os adversários, mudam os adversários, sabemos com quem estamos jogando, não vamos ficar cantando que isso vai acontecer, mas abre a possibilidade de acontecer. O futebol é assim. E nós vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título, é isso que a gente quer. E o gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título, que é o que a gente quer. Vamos lá, vamos continuar nesse debate. Teve a confusão, teve a disposição do que os dois falaram, de dominar, de não dominar. Para começar com, mais uma vez, o Zinho. Zinho, foi rápido nessa, hein? Zinho, eu queria que você falasse... Cuidado. Você tá ligado. Zinho, eu queria que você falasse segundo jogo. Como é que você imagina o segundo jogo e as chances do Fluminense para esse segundo jogo depois que foi a primeira partida? Tá na tela. Bom, se o Flamengo... O Pascoal mais, né? O Pascoal bota o Flamengo muito favorito. Eu colocava favorito. Né? E que diminuiu a distância do favoritismo com o Flamengo tendo desfalques na parte ofensiva principalmente. Vou ser repetitivo, mas tem que falar. Você olha para o banco, você tem menos opções para mudar o jogo. Mas o Felipe Luiz está numa fase... O Zupac acabou de falar, ele coloca o Plata na frente, mas não fica na frente, fica se movimentando, trocando de posição com a Arrascaeta, realmente, o Luiz Araújo também se movimentando, o Gerson também se movimentando, aí fica difícil. O Flamengo, mesmo com esses problemas, foi superior. Então, para domingo, né, tem a possibilidade da volta aí de Bruno Henrique, talvez até o Cebolinha ou o Michael... o Danilo pode voltar e ser uma opção na parte defensiva. Tudo isso, com a vantagem que aumentou, faz o Flamengo agora mais favorito. Agora é favorito mesmo. Pode falar favoritaçozinho, pode falar. Ele tem que mudar. Não, é favoritaço. Ficou favoritaço. E acredito que num domingão, uma coisa que eu lamento, os ingressos também um pouquinho mais caros, mas o Maracanã... para um Fla-Flu de decisão de campeonato, com clarões, o Maracanã não estava cheio, não estava lotado. Acredito que domingo a possibilidade vai levantar a taça alguém, mas o Flamengo com essa vantagem de ter uma invasão maior ainda da torcida do Flamengo e o estádio lotado, cheio, 50 mil pessoas no mínimo, esse favoritismo aumenta para o Flamengo também. E o Felipe Luiz tem falado nas coletivas, sempre, né, ele fala, os jogadores estão com fome de título. Me surpreende, jogadores que já ganharam tudo aqui continuam querendo ganhar muito, bastante. Estão fazendo coisas até a mais do que eu falo. Então esse ambiente me mostra um Flamengo, né, com a mão aí na taça. Pode acontecer? Pode. Agora, volto a dizer, acho que o Mano também tem que contribuir para isso. Volto a dizer, eu acho que ele demorou de botar o time mais para frente no jogo contra o Flamengo. Estava perdendo já o jogo. Ele tirou o Serna para botar o Hércules. Mas o Hércules não ficou como volante. Mas eu prefiro o Serna como ponta do que o Hércules. O Hércules saindo ali pela direita, tentou fazer isso, mas é um time mais conservador. Se ele volta para o intervalo já com o Keno aberto de um lado e o Riquelme aberto do outro, é um time mais para frente para buscar reverter a situação. Achou esse gol aí, um cruzamento, né? Bom jogador o Fuentes, que sentiu ali, né? Na hora desse... Logo na sequência ele sente ali um desconforto muscular, não sei se atrapalha para o jogo, seria um desfalque, porque se não jogar o Fuentes vai entrar o René, que é mais lateral defensivo.
E o Fluminense o que vai precisar é gols. Então o Mano vai ter que ser um pouquinho mais ousado. E o Fluminense também. Esse é o problema. Vai sair para cima do Flamengo, vai encarar de peito aberto, pode tomar até uma goleada, porque o Flamengo vive um momento muito bom. O Felipe Luiz vive uma fase espetacular. E com soluções, e com estratégias. Então, para domingo, acho o Flamengo mais favorito. Tem uma coisinha que eu acho que o Keno já está na hora de começar o jogo, né? Eu sei que ele saiu por lesão, que estava se recondicionando, mas o Keno tem que começar o jogo. Mas aí no lugar do Serna ou do Canóbio? Eu acho que o Canóbio não pode sair. O Canóbio é um jogador importante. O Canóbio dá um pouco mais de consistência ali para a saída de bola e tal. O Flamengo tem uma velocidade na transição do meio para frente que é um negócio absurdo. Por isso é que o Hércules entra para dar uma balanceada na marcação ali, para continuar uma pegada no meio, minimamente uma pegada no meio campo. Porque o contra-ataque do Flamengo é um negócio impressionante, né? Às vezes até o Rossi que mete aquela bola, né? E os volantes que fazem a saída têm passe muito bom. Você vê, por exemplo, o lance que o Arrascaeta bate, que o Fábio faz um milagre, é uma saída curta do Flamengo, que o De La Cruz pega a bola na meia-lua, dá para o Pulgar pertinho, o Pulgar dá um passe que rasga umas 2, 3 linhas de marcação do Fluminense, e aí acha o Gerson correndo livre na direita. Aí ele cruza para trás e o Arrasca bate e o Fábio faz um milagre. Então, de fato, essa transição é muito boa, porque os jogadores de meio campo do Flamengo, e o De La Cruz ontem fez um bom jogo, acho essa uma boa notícia. O De La Cruz está sempre em busca do ritmo perfeito, né? O De La Cruz no auge ainda não aconteceu no Flamengo da forma que se imaginava, porque ele teve lesão, convocação, Copa América, e voltou, etc. e tal. Acho que ontem ele fez um jogo importante nesse amadurecimento de um meio-campo muito técnico do Flamengo que pode dar essa vantagem. Eu vejo o Fluminense numa situação de recuperação. Esse gol do Keno dá uma situação para o Fluminense de esperança ainda no campeonato. Mas é claro que o Flamengo para mim, é favorito, disparado. Ouvindo vocês, me veio uma pergunta que eu sei que eu acho que nem o torcedor do Fluminense gosta da abordagem, porque assim, estamos falando, quando a gente emparelha clássicos, a gente está falando de gigantes, de grandes rivais, mas quando a questão de potencial está descalibrada, e hoje o Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023. E Carioca em cima do Flamengo. E antes de ter melhorado, já estava dando... Era o Carioca que dava trabalho ao Flamengo nessa fase pós-19 do Flamengo. Então, com todo esse... Mas assim, a pergunta que eu vou fazer, por que eu fiz todo esse disclaimer? Dito isso. Porque assim, pro que dava para fazer o Fluminense, dá para dizer que jogou bem? Assim, pela diferença... Eu sei que o torcedor vai falar, pera, a gente tem que ganhar. Eu também acho que o Fluminense tem que pensar em ganhar, mas assim... Acho que dava para ter jogado um pouco melhor e, mais do que isso, aproveitado melhor as chances que teve. O primeiro tempo, a chance do John Arias era uma chance que você não pode perder dentro daquela proposta que o Mano tinha para o jogo. Acho que o Fluminense tem condições de fazer um jogo competitivo contra o Flamengo. A diferença entre Flamengo e Fluminense é uma diferença, para mim, bem menor do que era entre Flamengo e Vasco, por exemplo. Sim, eu concordo. Nível de competitividade e valores individuais para tentar aprontar contra o Flamengo. Não é fácil, o Flamengo é favorito e como disse o Zinho, como disse o Pascoal, matematicamente o Flamengo aumentou a vantagem que já existia. Mas assim, o Felipe falou uma coisa que eu acho interessante na coletiva, que todo mundo sempre espera que o Flamengo goleie. E as coisas não são assim, né? Eu também não acho correto a gente tratar o Flamengo, mesmo no cenário estadual, como se fosse o Real Madrid na Espanha, o Paris Saint-Germain na França. Não, ele é melhor, mas não é assim. O Fluminense tem condição de competir. Vai ter que jogar num nível mais alto e vai ter que aproveitar as chances que tiver, caso as tenha, porque o Flamengo é favorito e tem a vantagem. É impressionante, porque o Flamengo quase que dominou o segundo tempo todinho e tomou o gol, né? Sim. É interessante isso, né? O Flamengo dominou as ações no segundo tempo. E aí toma o gol do Keno. Mas eu não consigo ver o... Para você é que nem o Real Madrid, que nem o Paris Saint-Germain? Pegando o gancho que falou o Zupac? Bem assim. Bem assim. A diferença do Flamengo para os outros é bem nesse sentido. O palpite Flamengo... para a volta é o seguinte, teremos Pascoal embaixo da mesa ou não? Não, eu só ficarei embaixo da mesa se o Flamengo perder a final do Campeonato Carioca. Nenhuma chance, né, meu senhor? Nenhuma? Zero. Tem certeza disso? Muita certeza. Zero possibilidade do Flamengo não ser campeão carioca. Desculpa. Cabe, Pascoal. O quê? Cabe.
Ó, A mesa é alta, eu vou sentar aí dentro, eu sou pequenininho. Eu caio bem. Então nem precisa... Eu tô perguntando aqui, a produção tá perguntando, não precisa nem fazer a almofada... Não. A almofada para machucar, né? Não, é porque ele disse por não ter possibilidade de Zero possibilidade. Eu acho melhor deixar a almofada preparada. Não que eu acho que vai acontecer. E tem que ser tricolor essa almofada. Não tem. O Flamengo vai ser campeão carioca, não tenho dúvida disso. A chance é grande. Não tenho dúvida. O Fluminense tem a obrigação ainda de fazer gol, o Flamengo tem a vantagem. Isso deixa o Flamengo o Flamengo não tem conforto na vantagem. Porque o Flamengo não se permite ter conforto. Felipe Luiz não deixa. Não deixa. O time quer ganhar, o time quer buscar. Já tem o melhor. O nível de ambição. Chamou atenção. Tem que ter ambição. Esse negócio de achar que tá bom, o empate tá legal, o empatezinho tá bom. Melhor jogar. Isso me ajuda muito também, porque é melhor jogar. Porque o Flamengo não vai jogar pelo empate, né? Pelo empate. Com um empate ele pode jogar, porque ele já tem um empate. Mas pelo empate ele não vai jogar. Não vai jogar. Ele vai jogar para cima, marcação alta, pressão no adversário, saída de bola pelo lado do campo, frequência ofensiva. A gente sabe como é que o Flamengo joga. O Gerson jogando outra vez uma barbaridade. Não, a gente falou um negócio sério, não tem como o Gerson não ser titular da seleção brasileira. A gente transmite aqui os campeonatos europeus, não tem um volante no futebol europeu hoje que seja que seja brasileiro jogando no futebol europeu, que jogue tanto quanto o Gerson. Não temos. Não temos um lateral direito que jogue tanto quanto jogue o Wesley. Então, acho que já tem algumas páginas viradas em termos desses caras para a seleção brasileira. Agora, o Flamengo vai perder um monte de jogador aí para a disputa da data FIFA, mas já vai ter a solução do campeonato. Perfeito? Sim. O problema vai ficar para quem vai disputar a final na quinta-feira. Sim. Aí é que é o BO. Aí é que é um grande problema. Ô, Zinho... A gente tocou aqui na história da confusão em campo. Eu quero te ouvir com toda a sua experiência de campo. Vamos colocar as imagens, Fabricião, da confusão envolvendo jogadores do Flamengo, envolvendo jogadores do Fluminense, Mano Menezes, a discussão ali, Mano e Luiz Araújo. A gente tem as imagens, o árbitro colocou lá na súmula, a confusão e tudo mais. Zinho, contigo. Assim... É difícil a gente estar de longe, só vai fazer uma leitura dessas imagens, né? Porque eu não sei o que foi falado. Mas parece que alguém do banco fala com o Luiz Araújo, porque ele vira o rosto e olha para ali para o banco. Não vejo que é pro Mano, é ali o zagueiro, né? O que foi expulso, né? O Freitas, né? Parece que começa uma discussão entre eles e aí ele faz aquele movimento de vibrando, né? De provocação ali. Não me parece que o início é com o Mano. É depois da discussão. A imagem vai voltar, a gente vai ver. Eu tô fazendo uma leitura. Ó, ele olha pro jogador. Depois que o Mano entra também na discussão. E aí, muito aquilo que vocês falaram. O Luiz Araújo tá errado, que provocou ali fazendo um gesto. Mas o que falaram para ele também? É palavra de um, palavra de outro. Acontece dentro de campo, direto isso. Volto a falar. Já aconteceu várias discussões comigo, com os adversários e tal, aquela provocação, né? Eu acho que assim, não pode ter um desrespeito, você falar palavras ofensivas, principalmente para familiar. Lembra que o Zidane foi expulso na Copa do Mundo? Dizem que o Materazzi, né? Me ajuda aí, o Zupac, não foi o Materazzi, né? Que falou da irmã dele, falou alguma coisa, aí ele perdeu a cabeça. Você tem que ter um controle emocional muito grande, porque às vezes tem jogadores que realmente humilha, fala coisas muito ruins dentro do campo. Já vi de tudo dentro do campo. Ali me parece que é uma discussão ali e o Mano entra nessa discussão. O Mano fala, quem causou isso tudo não tomou cartão. Tem uma reclamação da diretoria do Fluminense que parece que o árbitro vai protegendo, né? Vai tirando ali, ele segura o Luiz Araújo. Eu só te interrompi, que agora que a bateria está com 1%, eu recebi pela produção a troca, né? A troca não, o trabalho daquele grande dublador, né? O Gustavo Machado,
que fez ali a leitura labial, e falando que assim, ele passa e fala, isso aqui é o Luiz Araújo, sem a gente saber se alguém falou antes, porque na imagem de fato parece que ali tem... Mas o Luiz Araújo teria dito, isso aqui é Flamengo. Aí a resposta do Mano é, você não ganhou nada. Aí o jogador responde, vou ganhar em cima de você. Então... Nunca foi à Europa também, já ganhou o quê? E aí o Mano rebate, calma, Romário. Teria sido. Então não é bem assim, né, Mano Menezes? Você também entrou nessa coisa de discutir, que eu acho, aí é o Tite que fala, Zupac. É isso. Não é ele que tem que ficar batendo essa boca com o jogador. Jogou aonde, ganhou o quê, ou não sei o quê, não sei o quê. Cara, é entre jogadores, ou até com ele mesmo, de jogo. Se foram essas palavras, não vejo nada de ofensivo. Tirando um onda com o outro, ele mostrou a taça de Copa do Brasil, o Mano não falou, pô, eu tenho 3, esqueci de mostrar pra ele. Cansou de ter isso, cansei de ouvir isso, jogou aonde, ganhou o quê? Tem essa resenha de jogadores, não, pera, desculpa. Não. Cansou de ouvir isso talvez nos primeiros 6 meses da sua carreira. Quem foi que falou pra você? Quem foi o animal que falou pra você? Ganhou o quê? Jogou onde? Você deve ter ouvido coisa pior, os palavrões, mas sobre currículo, não. É mais ou menos o Gabigol com o Marcelo, né? Isso. Mostrando a taça Isso. com o Marcelo. Aí o Marcelo com 5, 6 Champions League. Assim, cara, é da bola isso. Acho desnecessário ganhar um contorno muito grande, né? Sendo que, assim, é bom pro clássico, né? Opa, domingo, todo mundo vai ficar de olho nisso. Agora, assim, faz parte da bola, tá? Faz parte do jogo. Acho que o Mano não tinha que entrar na pilha do atleta. Agora, o Luiz Araújo ali, aí troca de palavras. Cara, faz parte. Acho que não é uma coisa que isso foi crucial. Foi um desrespeito. Não vejo dessa forma. Até o árbitro também falar que o árbitro protegeu o Luiz Araújo. Ele tentou empurrar. Não é a função dele, ele de separar. Mas, assim, de repente, é um cara novo ainda. É bom árbitro, hein? Não é mau árbitro, não. Tá começando e tudo. Então, assim, ele vai tentar tirar. Aí, depois, no final, vem a confusão. Tá essa coisa, agrediu ou não agrediu? O Freite vai lá, né, para cobrar satisfação no final do jogo. O Luiz Araújo aí malandramente bota os braços para trás, não faz nenhum gesto de brigar. E aí, assim, as imagens devem ter mostrado ou não. Mas também podia administrar, não precisava expulsar também o Freite, porque não teve uma agressão, um soco, mas bate-boca. E acho que assim, não precisava esse contorno todo que o Mano deu na coletiva, apesar que ele foi perguntado, então ele tinha que responder também. E aí tira uma onda, ele ganhou 3 mesmo, ele só está abaixo do Filipão, treinador que ganhou mais Copa do Brasil. Sem dúvida. Pascoal? Acho desnecessário esse tipo de coisa. Porque se ele gritou com o Freitas estava... O tanto que na Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí informações diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.